Você não pode cometer estes 5 erros na busca do Porsche que você sonhou. O primeiro erro que você não pode cometer: comprar a versão errada. Os produtos de entrada eles ganharam uma relevância muito forte a partir de 2016, quando a Porsche assumiu a operação diretamente aqui no Brasil. Deixou de ser uma operação só de concessionário, de distribuição, certo? Mas, por exemplo, na linha do Cayman S e do Boxer S lá do 981, que é o carro de 2012 até 2015, 2016, né? Você vê aí no mercado uma proliferação de carros de versão de entrada com motor menor, com preço muito próximo, colado na versão S. Não comprarás a versão de entrada neste caso, que é um cenário completamente diferente do que acontece quando você tem o Carrera 9912 versus o Carrera S. Né? A partir de 16, né, com a atualização dos produtos da Porsche, esse produto de entrada ele é bem diferenciado e trazido de uma maneira muito adequada. Por exemplo, 718 Cayman versus 718 Cayman S. 718 Boxer versus 718 Boxer S. A família de motores 4 cilindros, o que eu falo para todos vocês, né? Até por questão de custo-benefício, a história do RINEP do estágio 2, muitas pessoas acabaram comprando pelo custo-benefício agregado o produto de entrada ali. E aí é um cenário diferente. Você precisa saber o mar que você navega diante do orçamento que você tem. O que é o melhor carro, né? Não caia na conversa de comprar um carro que muitas vezes é a versão errada e você vai pagar caro e vai ter um problema de liquidez e depreciação que lá na frente vai morder você. E aí você fica com aquele gosto amargo na boca de puta, meu, o que eu fiz? Comprei o sonho errado, certo? Entenda também muito o pacote de opcionais do carro. A gente sempre brinca muito com o famoso Carrera PDB. O que é o PDB? É o famoso pé de boi, né? Que é aquele carro que não tem Sport Chrono Package, que não tem Sport Exhaust, que não tem teto de vidro, uma série de outros opcionais que são muito desejados para o carro. O que eu acho? Houve uma época que quando você tinha muita opção de carro no mercado, realmente eu falaria, cara, gasta um pouco mais e compre um carro com todos esses opcionais desejados. Mas hoje, à medida que a gente está falando, as pessoas estão tendendo a ficar mais tempo com os carros porque elas descobrem que elas vão vender o carro delas e elas não conseguem trocar com o mesmo fôlego que elas trocaram nos últimos 2 anos. Então, assim, não digo para fugir do PDB, mas preste muita atenção no quanto você está pagando no PDB. Né? Por exemplo, a diferença entre um 911 Carrera pelado para um 911 Carrera completo vai estar na vizinhança dos 40, 50 mil reais muitas vezes. Né? É a diferença de um carro bem configurado para um mal configurado. Outra coisa, preste muita atenção no que são combinação de cores. Né? O Porsche é um carro que é vendido hoje com uma série de possibilidades de customização e desde 2016 o configurador Porsche é hiper abrangente. Né? E no meio do caminho existem erros, existem combinações de cores que não dão muito certo. É o caso do cara que me configura um carro com a cor amarela fora com o interno vermelho. Né? Seja o full, seja o preto e vermelho, não vai voar, não vai dar certo. Uma combinação que não é tão lógica para as pessoas, mas que também não cola muito bem no mercado, é o famoso azul com interno vermelho. Não vai muito bem, entendeu? Então tudo isso deve prestar atenção. Aliás, para não cometer esse tipo de burrada, você pode me procurar lá no Carchase, porque lá a nossa especialidade é ajudar vocês a navegar esse mercado na hora de escolher. Entendeu que está pagando, a versão que está comprando, se os opcionais e as combinações de cores são adequadas, certo? Eu vou sempre tentar com a minha equipe botar você no Porsche melhor para o teu orçamento. Cuidado para não enxergar valor demais onde não há. Se tem um proprietário de automóvel no mundo que sabe encontrar justificativas para valorizar o próprio peixe, é o Porscheiro. Este carro é o último A, este carro é o último B, este carro é o último carro com motor aspirado, este carro é o último carro com motor refrigerado a ar, este carro é o primeiro carro equipado com PDK, este carro é o último... Meu, é uma loucura, né? O que eu digo, por exemplo, né, um caso que eu vejo com uma certa frequência. O 911 Targa, a partir de 2016, é um carro que foi trazido em quantidades muito restritas para o Brasil, certo? E é legal, é uma baita de uma tecnologia, o Targa tem exatamente o mesmo peso do Cabriolet, tá? Ele é um carro mais pesado e tem aquele charme daquele teto. Mas só que o que eu falo para os clientes, cara, presta atenção que se pede muito caro num Targa, né? E tudo vira uma desculpa para virar colecionável. E não é bem assim que funciona, né? É isso que eu falo para todos os clientes, né? Pagar caro, outro problema que acontece com uma certa frequência, você acaba pagando caro demais em um carro completo do andar de baixo. Né? O que eu quero dizer com isso? Né?
Acontece muito isso em alguns anos, né, da Porsche, que é o seguinte, como eu disse para vocês, a partir de 2016, né, a Porsche assumiu a operação no Brasil e deu uma possibilidade muito grande de opções de carro, né? E o que acontece? Às vezes uma versão como a do 911 Carrera tem mais penetração, mais difusão no mercado e o consumidor de fora vem muito vidrado nela, né? Mas o consumidor novo muitas vezes não sabe que existe uma coisa como um Carrera S, que é o andar de cima, que tem uma diferença relevante de motor, de força, de potência e de torque, né? E o que acontece? Às vezes eu pego o cliente que está querendo pagar muito caro num carreirinha de entrada, não, mas esse carreirinha de entrada ele tem a roda, ele tem o Sport Exhaust, ele tem o Sport Chrono Package, e aí quando ele vai ver, ele está a 10, 15 mil reais de gastar um pouquinho mais e andar de Carreira S do mesmo ano com a mesma quilometragem. Entendeu? Então, tome muito cuidado, não enxergue valor onde não há. Pergunte, estude. Né? É a mesma história de muitos que querem te fazer pagar muito caro em Carreira S, Carreira 4S, 991 Mark I, porque é o último 911 Carreira aspirado. Calma, segura, entendeu? É para isso que o Cartier está lá, inclusive. Isso se aplica não só para o Porsche, mas é muito flagrante no Porsche pela característica do carro, que é olhar apenas para o odômetro. O porcheiro, né, especialmente o mais antigo, aquele que não é tão inclinado tecnicamente, ele tende a apreciar e valorizar demais o Porsche, baseado exclusivamente naquele númerozinho no painel. E ele não sabe que aquilo é facilmente adulterável. E vou dizer uma coisa, o Porsche é um carro tremendamente robusto, né, que com banho de loja, minimamente cuidado, ele envelhece muito melhor do que outros concorrentes. Então, não se baseie somente no odômetro. Né? Existem uma série de outros indícios que a gente puxa, inclusive na nossa avaliação lá no Cartier, que vai te permitir verificar do ponto de vista técnico. Né? Obviamente, o laudo cautelar vai me ajudar a entender se tem registro na base de dados de laudos de transferência com quilometragem. Aí vai dar um reprovado lá, mas quando ultrapassa a questão documental, na parte técnica, não é um passeio no parque. Você tem que saber muito bem o que você está fazendo para desconfiar e pegar os indícios de quilometragem adulterada. Mas você não presta atenção nisso. Você aprecia um carro simplesmente porque, nossa, esse carro tem essa velocidade, esse odômetro, tem essa quilometragem. Muito cuidado, certo? Será que você é o cara para comprar um Porsche com um câmbio manual? Né? Meus amigos, não cometa esse erro de não entender qual que é a sua relação com o carro. Claro, meus amigos, qualquer Porsche com um câmbio manual é um produto diferenciado em muitos aspectos, vai atrair um nicho de colecionadores muito maior, tem um potencial de depreciação muito mais tranquilo do que outros produtos. Mas eu sempre falo, você não deve comprar o seu Porsche com um câmbio manual simplesmente por causa do hype atrás de ter esta caixa de câmbio, né? O que eu vejo de gente que comprou um Porsche com um câmbio manual por causa desse motivo, e aí você vê que a pessoa é notadamente mais infeliz na hora de usar o carro. Não me entendam errado, o Porsche com câmbio manual é um dos carros mais dóceis e fáceis de conduzir com essa caixa. A embreagem é perfeita, a posição dos pedais é perfeita, os engates são maravilhosos. Só que tem gente que não nasceu para se divertir com um carro manual. Aí o cara às vezes vai lá, prefere comprar um boxerzinho S com um câmbio manual ao invés de comprar um boxerzinho S com o câmbio PDK, porque ele ficou ouvindo essa saricada, entendeu? Pense primeiro em você, né? No final do dia, tem essa questão do investimento, daquilo que é proibido, daquilo que é escasso ser mais desejado, mas pense na sua experiência, não deixe de comprar um carro com o câmbio PDK por causa que teu amigo falou que o manual é mais legal só, tá? Eu, particularmente, gosto mais do manual. Hoje eu tenho um 911 Turbo manual. Eu tive um PDK e é um carro que tem diversos méritos e elogios, inclusive acima do próprio manual. Porque eu gosto, e a minha experiência, minha opção é pelo manual. Mas eu também acho que o PDK é do grande caramba. O perigo é comprar o Tiptronic. O Tiptronic é uma burrada mesmo, porque é um Tiptronic by Mercedes que não casa e não combina muito bem com a proposta dos Porschões. Meus amigos, se ficou qualquer dúvida, me procura lá no Cartier que eu te ajudo a não cometer nenhum desses erros. Você chegou no canal agora, não se esqueça de se inscrever, gostou do vídeo, deixa um like, né? Esses gestos não custam nada e ajudam muito a gente aqui, você não perde tudo de novo que eu faço. E bom, se você chegou da sala final, você pode ver os 2 últimos vídeos que eu fiz falando sobre Porsche. Muito obrigado e até a próxima.